Amém, é isso aí, né? Eu estava conversando ali com a minha esposa na hora de a gente vir para cá, e conversando um pouco com o Levi. Eu já faço isso aqui já há alguns anos, algumas décadas já, sem querer revelar a minha idade. Mas toda vez que eu vou falar alguma coisa assim, sempre vem aquele nervoso, né, Ju? Sempre tem isso aí, então eu vou tentar me controlar aqui. Mas depois que a gente começa a falar, aí, em nome de Jesus, dá certo. Pessoal, então, como o Levi disse, hoje nós vamos falar sobre educação, né, sobre a redenção da educação. E eu quero partir do ponto de que, infelizmente, uma das coisas que a igreja tem errado é no entendimento de salvação. A gente acha que salvação é só o direito comprado por Jesus de morar no céu. Só que a gente vai ver que salvação não é só isso, né? Nós temos dois aspectos da salvação, né? A sotérios e a sozo. Então, existe sim esse elemento redentivo, onde nós somos libertos do pecado, justificados em Cristo. Porém, nós entramos num processo de santificação, que é a restauração da imago Dei de Deus na nossa vida. Só que esse imago Dei, que é essa restauração, o aspecto sozo aí da salvação, ela implica a retenção de todas as áreas da vida. Todas as áreas, todas. E, infelizmente, por conta de anos de neopentecostalismo, a gente reduziu demais essa atuação da salvação do cristianismo apenas à esfera eclesiástica, apenas aos ministérios ligados à igreja. Então, a gente vai ver que isso é um erro. E lógico, eu vou falar aqui, eu vou tentar ser breve, e eu vou tocar só a pontinha da coisa. A gente vai fazer vários outros encontros desses, esse é apenas o primeiro, a gente vai falar mais coisa. Mas por que nós vamos começar da educação? Porque como nós veremos, a educação é a base. A educação é a base de tudo, né? Então, nesse primeiro momento que nós estamos falando da redenção, o que é redimir? Redimir é restaurar. Então, se existe a necessidade da redenção, é porque existe a realidade de que nós só vamos redimir algo que foi deturpado. Só que se existe a necessidade da redenção, porque algo foi deturpado em relação a algo original. Então, se nós estamos trabalhando com o fato da redenção da educação, é porque esse aspecto foi corrompido. Mas se foi corrompido, qual é o padrão original? E aí a gente vai ver sobre isso, que é o padrão que Deus estabeleceu. Mas num primeiro momento, a gente tem que pensar, o que é educação? Existe uma certa distinção, né, que foi trabalhada ali principalmente na Idade Média, durante a escolástica, que é uma coisa que tem a reverberação nos dias de hoje, que é aquela questão assim, né, os pais educam e a escola ensina. Essa é uma diferenciação válida? Sim, mas quando a gente vai para a questão original, o que é a educação? Porque já que a gente quer redimir a educação, a gente precisa ir para a coisa original, né? O que é educação? Num primeiro momento, a educação vem de educare, que é trazer para fora. Isso foi um conceito muito trabalhado na escolástica, ali do século VIII até o século XIII e XIV. Beleza, mas o que é esse trazer para fora? Quando a gente vai para a Bíblia, pessoal, lembrando que esse conceito de educação, trabalhado na escolástica, com educare, tem um princípio muito grego, muito aristotélico, que até a questão que a gente estava trabalhando, né, do ato potência, da questão assim que nós já nascemos com a potência dentro de nós, mas através da prática filosófica aquilo se torna ato, o conhecimento se torna ato. A questão é que nós vemos que educação nada mais é do que instrução. E o que é instrução? É transmissão de conhecimento. Então, a educação, no grosso modo, porque toda vez que a gente vai estudar uma palavra, a gente tem que entender que a gente parte do básico para os mais complexos, para as suas várias assim, especificações em determinados parâmetros da realidade. Instruir, educar é instruir. O que é instruir? Você transmitir o conhecimento.
Então, para a gente entender o quanto e como a educação foi deturpada, como eu disse, a gente tem que ir para a primeira instrução que aconteceu. E qual foi a primeira instrução que aconteceu na história? Foi a de Deus ao homem. Então, abra comigo lá quem trouxe Bíblia, Gênesis 1:28, que a gente vai analisar esse aspecto. A primeira educação, a primeira instrução. Lembrando que a educação, no conceito básico, é instruir, e instruir é transmitir conhecimento sobre algo, sobre a realidade. Então, Gênesis 1:28. O que a gente precisa parar para analisar aqui, pessoal? Antes de uma análise mais própria do texto. Vocês já pararam para pensar que a primeira interação entre Deus e o homem foi a instrução? Vocês já pararam para pensar nisso? A primeira educação que o ser humano recebeu foi a instrução direta de Deus. E a primeira atividade humana, propriamente dita, foi o homem sendo instruído por Deus. Então a educação, pessoal, é a base de tudo. Num outro momento, hoje não vai dar para falar, porque senão fica muita coisa, nós falaremos sobre a base da paideia grega que influenciou demais os cristãos. O que é essa paideia, em que contexto? Mas, como eu disse, vamos partir da educação original, ou seja, a primeira instrução. Então, o ser humano ele tem necessidade e desejo de conhecer as coisas, porque o ato de conhecer é um ato humano, faz parte da natureza humana. Nós somos criados para conhecer, nós somos criados para sermos instruídos. Então vamos ver essa instrução, essa primeira instrução, porque aqui está a base da coisa. Então lá em Gênesis 28 diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse. Vamos tentar entender isso aqui. Deus os abençoou. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a educação, a instrução é uma bênção. É uma bênção de Deus. Mas não é qualquer bênção. A Bíblia, ela fala de duas bênçãos. A gente vai ter duas expressões que falam de duas bênçãos distintas. A palavra no hebraico que aparece aqui, para abençoou, o verbo abençoou, é o termo vaevarech. Esse vaevarech, na verdade, dependendo do texto massorético ali, vai ser o vaebarech, que vem de Baruch. Então, como eu disse, que falam de educações, de instruções diferentes. Uma é o termo Baruch, que é esse aqui que aparece, o vaevarech, ou vaevarech, que é a bênção dada pelo próprio Deus. Ela é dada pelo próprio Deus. E aí tem um outro termo, que é o Asher, por exemplo, no Salmo 1, bem-aventurado, aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O termo bem-aventurado ali, que é Asherei, que vem de Asher, Asher vem de Shalom. Então o que acontece, pessoal? Uma coisa é a gente abençoar alguém como fruto dos nossos esforços. Então, por exemplo, um pai de família que trabalha com diligência ali, e o fruto do suor dele vai trazer o que? Conforto para a família, vai trazer bênção. Isso é o Asher, que está ligado a Shalom, que é fruto da graça comum. Então Deus nos capacita com a sua graça a trabalharmos e provermos o sustento, trazermos essa bênção. Mas existe uma bênção que é uma bênção, como podemos dizer, especial de Deus. Então, só para a gente ter um exemplo, lá em Mateus 21, quando Jesus ele entra ali em Jerusalém, na sua entrada gloriosa, ali, triunfal, vocês sabem muito bem que Jesus é saudado pela multidão. Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. O que foi dito ali no aramaico, que era o hebraico falado nos dias de Jesus? Baruch Rabá Mishen Adonai. Então, o Baruch, que é a questão de abençoado, e o abençoado diretamente de Deus. Diretamente de Deus. Então, é um pouco diferente do Asher.
Então, como eu disse, o Asher é a bênção como fruto do esforço humano, que é fruto da graça comum de Deus. Mas a bênção é no sentido de ser a vida do próprio Deus. Porque o que significa aqui no texto? Deus os abençoou. Num primeiro momento é que Deus soprou o fôlego de vida sobre o homem. Gênesis 2,7. Que a gente precisa entender o seguinte: Gênesis 1 diz o que aconteceu e Gênesis 2 como aconteceu. Então Deus os abençoou. O que é esse abençoar? Num primeiro momento lhe deu o fôlego de vida e fez do homem um ser vivente. Por que a gente precisa entender a diferença? Porque quando eu estou educando, eu estou transmitindo a Baruch de Deus, ou seja, a bênção de Deus. Por isso que Jesus, por exemplo, João 6,63, vai dizer: as minhas palavras são espírito e vida. Quando nós estamos educando alguém com essa consciência de que educar alguém é trazer a bênção de Deus, nós estamos gerando a vida de Deus na pessoa, a vida de Deus no aluno, a vida de Deus no ser humano. Então Deus nos abençoou. Então, pessoal, a gente precisa ter essa consciência. Quando nós estamos educando, e aqui eu estou falando educação de uma maneira geral, tanto a esfera da casa, quanto a esfera da igreja, quanto a esfera da escola. Então o cristão, ele é chamado a educar, ele é chamado a ensinar. Atos 1, por exemplo, quando Lucas ali começa falando sobre o ministério de Jesus, o que ele diz? Escrevi o primeiro livro, o excelentíssimo Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Então o ensino era uma coisa natural de Jesus. Quando Nicodemos encontrou Jesus, o que Nicodemos disse? Sabemos que tu és mestre, vindo da parte de Deus. Então, o ensino era uma coisa muito forte. E isso faz parte do cristianismo. Nós somos levados a ensinar. Só que esse ensino precisa ser feito com a consciência de que à medida que eu estou ensinando, eu estou sendo o oráculo de Deus, eu estou transmitindo a Baruch de Deus. Eu estou transmitindo a bênção de Deus. Eu estou transmitindo o fato de ele ser abençoado. O que é ser abençoado? O que é ser abençoado? Trabalhando essa consciência de que a educação é uma bênção, a gente vê aqui, na primeira instrução, Deus os abençoou e lhes disse. Lhes disse, pessoal. Como eu sempre digo, na igreja que eu frequento, a Patrícia sabe disso, eu sempre falo isso, que na Bíblia não existem meros detalhes. Não existe, pessoal. Sempre tem algo ali que Deus quer revelar. E essa questão do dizer não é mero detalhe. Deus disse. E é tão interessante isso, que esse lhes disse, que é a expressão que aparece aqui, a expressão Vaiomer, é a mesma expressão que aparece, por exemplo, em Gênesis 1:3, quando diz que disse Deus, haja luz e houve luz. Que é o Vaiomer Elohim, disse Deus. O que Moisés, que eu creio que foi Moisés que escreveu, está dizendo aqui? É que a gente precisa entender que Deus criou todas as coisas pela sua palavra. Ele declarou e a coisa passou a existir. Salmo 33:6, por exemplo. E Deus disse e todas as coisas passaram a existir. Jesus é o Logos, é a palavra. Então essa palavra criadora. Quando nós estamos ensinando, nós ensinamos através da linguagem, através da palavra. E à medida que eu educo com essa consciência de que eu estou transmitindo a Baruch de Deus, a bênção direta de Deus, a bênção especial de Deus, de acordo com a palavra de Deus, eu estou gerando no coração do meu aluno a vida de Deus. Eu estou fazendo com que a vida de Deus passe a existir no coração do ser humano. Assim como Deus disse as coisas vieram a existir, a gente profere a palavra de Deus, por isso que o ensino tem que ser de acordo com a palavra de Deus, a fim de que, assim como Deus disse as coisas passaram a existir, à medida que eu ensino através da palavra, a realidade de Deus é manifesta, é criada na mente dele. Só que o que acontece, pessoal? A questão é, qual
tipo de educação nós estamos passando. Porque hoje a gente vê que a coisa está deturpada, porque o apóstolo Paulo já citou isso em Romanos 21, que o homem, tendo conhecido Deus, ele ignorou Deus, ele deixou de glorificar Deus e passou a glorificar a criatura. Então a criatura passou a ser o quê? O critério de realidade. Então, quando nós ensinamos de acordo com a palavra de Deus, o ledisse, o dizer de Deus, a palavra de Deus, nós estamos fazendo com que o conhecimento de Deus seja construído no coração do aluno e o conhecimento de Deus através das coisas criadas. Por isso, pessoal, que a cosmovisão cristã se baseia totalmente na palavra, porque parece coisa, né, tem que ficar pondo Bíblia em tudo. Vai falar um exemplo de matemática, tem que usar um versículo bíblico para falar de matemática. Não é essa a questão, pessoal. Não é só ficar usando um texto bíblico, um texto solto, só para dizer que isso é base. A questão é que, à medida que eu ensino matemática para o meu filho, eu tenho que ensinar de uma forma que o meu aluno seja capaz de conhecer Deus através dos números. A questão da infinitude, a questão da variedade, a questão da criatividade, a questão da quantidade. Deus é um, na verdade são três seres distintos, mas um só Deus. Então, todas as ciências, todos os aspectos da realidade, eles revelam Deus. Deus, ele se revela através das coisas criadas. Então, eu preciso entender que o conhecimento que eu estou transmitindo das coisas, de todas as coisas, por serem coisas criadas por Deus, elas revelam Deus. Ou seja, a educação que eu transmito precisa manifestar o conhecimento de Deus, a fim de que ele seja glorificado. Não é só o conhecimento de Deus, é que ele seja glorificado, porque toda educação tem um critério de verdade, e quando nós usamos determinado critério de verdade para basear o conhecimento da realidade que nós ensinamos para os nossos filhos ou alunos, nós estamos, de maneira consciente ou inconsciente, glorificando esse critério de realidade. Então, quando você pega essa porcaria dessa questão da cultura woke, né, daquele cara lá que eu me recuso a chamar aquilo de mulher, o Felipe, não sei das quantas, que é conhecido como Erika Hilton, aquela aberração cósmica, aquela coisa indecente. O que acontece? Como ele ignorou Deus e ele começou a glorificar um aspecto da realidade, que no caso é o sentimento subjetivo, o que acontece? Você deturpa a realidade de uma maneira completa. Então, quando a gente vai falar sobre o que é ser uma mulher, quando você tirou Deus da jogada, você não ensina mais de acordo com Vayavara, de acordo com a bênção de Deus, ou de acordo com Vaiomer, Elohim, de acordo com a palavra de Deus que traz o conhecimento de todas as coisas que existem, você deturpa a realidade, porque a mulher biológica não é mais mulher, é só um ser que gera. Olha a aberração, a coisa. Então, assim, é uma negação da realidade absurda. Por quê? Porque o conhecimento transmitido já não está de acordo com a realidade. Por que não está de acordo com a realidade? Porque não está de acordo com a palavra daquele que criou todas as coisas pela palavra. Então, pessoal, a gente tem que entender o seguinte: a primeira instrução que a gente precisa ensinar para os nossos filhos e alunos é a Bíblia. É a Bíblia, irmãos. Ou seja, a gente precisa voltar à centralidade da Bíblia. Hoje, graças a Deus, nós temos uma cultura que eu acho muito boa, que assim, precisa ser disseminada muito ainda, mas tem crescido, assim, principalmente no meio cristão, essa cultura de ler livros, né? Isso é bom. Quanto mais ler, melhor. Porém, pessoal, uma coisa não pode substituir outra. Então, antigamente nós tínhamos uma cena em que se lia a Bíblia, mas se lia a Bíblia de uma maneira isolada, com uma mentalidade não integral, ou seja, a Bíblia ela revela a realidade de Deus, mas a realidade de Deus estava restrita apenas à igreja, e você considerava toda a literatura
todo o enriquecimento intelectual como obra do diabo. Ah, então não pode estudar muito, porque senão vai esfriar o crente. Aí, graças a Deus, esse conceito tem mudado, mas aí o que acontece? Está indo muito para uma intelectualidade que é importante, mas tem se esquecido a Bíblia, tem se esquecido a centralidade da Bíblia. Então, na verdade, a gente precisa entender que todas as coisas convergem em Cristo e Cristo revelado pela Bíblia. Então, a revelação desse Vayomer Elohim, dessa palavra de Deus, é a Bíblia. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Eu, como capelão da escola, e até Levi e a Juliana também participam disso, a gente vê, por exemplo, muitos alunos lá, que os pais são cristãos, mas os caras dão um trabalho absurdo, nem parece que é crente. Dão um trabalho absurdo. E aí, eu já conversei com vários desses pais. E aí, o que acontece? Os filhos dão um trabalho pra caramba. Aí você vai conversar com os pais falam assim, não, mas você não sabe o tanto que eu oro por ele. Nossa, eu oro, gente, eu oro tanto. O Jairo lembra, você lembra do profetinha lá de Iabeque? Mateus. Profetinha, a mãe não, porque esse menino ele foi ungido desde o ventre, a gente ora por ele. Ele é o profetinha. Vocês não imaginam, irmãos, o capeta que o cara era na escola. Ele é endemoniado, que é uma coisa absurda. Não, mas ele é o profeta, não. Aí vai conversar com a mãe, mãe, teu filho tá endiabrado aqui. Não, mas você tem que ver o tanto que eu oro. O que eu estou dizendo, pessoal? A oração é importante? Lógico. É muito importante. Só que não adianta você orar pelo seu filho, você pegar o óleo feito com azeitona do Monte das Oliveiras e ungir o quarto do seu filho. Não adianta, pessoal. Se não tiver ensino bíblico. Então, eu oro com o menino, nossa, eu oro muito com ele. Todo dia de dormir eu vou lá, oro, eu passo óleo na cabeça dele. Mas se não ensina a Bíblia, irmão, não adianta. Você pode orar o tanto que você quiser, tem que ter Bíblia. Não, todo dia, meia-noite, eu faço a oração da meia-noite ali. Eu não estou criticando a oração, pessoal. Mas se não tiver Bíblia, não adianta. Então a igreja mergulha no misticismo e deixa de fazer o básico. Tem que educar a criança na Bíblia. Tem que ler Bíblia. Que nem eu tenho uma menina de 8 anos e um menino de 13. Às vezes eu leio com eles, né? E eu faço exegese mesmo. Aí a Patrícia fala assim, nossa, Mateus, às vezes você pega pesado. Você fala umas coisas meio pesadas para as crianças. Fala, não, já tem que acostumar. Que nem esses dias eu estava ensinando para ela a diferença, para os dois, né? A diferença da Páscoa cristã e a Páscoa judaica. Não, já tem que saber. A questão é, talvez a gente não vê resultado agora, mas lá na frente a gente vai ver. Por quê? Porque é lógico, os meus filhos não são perfeitos, eles não são doutores em Bíblia, são crianças. Mas eu já estou educando eles na palavra de Deus. Ainda que eu não veja o resultado propriamente agora, mas nós somos chamados a plantar. Então, eu oro com eles? Lógico que eu oro. Você passou ali na cabeça? Não, porque eu oro o Espírito Santo. Amém? Quem crê, enfim. Mas a Bíblia tem que ensinar, irmãos. Tem que ter Bíblia. Tem que ensinar de acordo com a Vayomer Elohim. Tem que ensinar de acordo com a Bíblia. E essa questão de ensinar de acordo com a Bíblia, eu estava até conversando com meu pai hoje. Foi muito joia, né, pai? O momento que a gente teve ali, né? Foi uma benção. Toda vez que eu converso com meu pai, eu sou edificado. Porque ele fala, né, das coisas ali. Na igreja eu preguei isso, isso, isso. Ele não sabe, mas eu só vou recebendo. E muito do que eu sou hoje é porque, graças a Deus, meus pais pregavam a Bíblia para mim. Eu achava hiper chato na minha adolescência. Ixi, meu pai já vem falar de Bíblia de novo. Mas hoje eu estou usufruindo de tudo que eles plantaram, minha irmã também. Às vezes a gente até ria, né, Cris? Quando o papai lá ajoelhava lá, pegava na nossa mão, começava a rezar na época, né? Embora feito uma ignorância, mas eles plantaram a Bíblia pra gente. E a gente, graças a Deus, com todos os nossos defeitos, todas as nossas falhas, mas a gente planta, a gente colhe, perdão, tudo aquilo que foi plantado. Então a gente tem que ensinar de acordo com a Bíblia. Mas isso ensinar a Bíblia não é só ler o texto de maneira isolada. A gente precisa ver a realidade a partir da Bíblia.
Aí sim a importância de ler livros, a importância de ver filmes, de cultivar a arte. A Juliana, ela não quer, mas a gente vai trazer ela para falar sobre a arte. Ou seja, pessoal, todos os aspectos da realidade precisam estar fundamentados na palavra de Deus. A Bíblia, ela tem que ser central. Mas não adianta a Bíblia ser central se a gente lê a Bíblia de maneira errada. Então a gente primeiro tem que aprender a ler a Bíblia. Eu não é ler a Bíblia. A gente estava falando das heresias que pululam na internet. Por quê? Porque, não, eu estou usando a Bíblia. Mas você está usando a Bíblia de uma maneira errada. A tradição que você está usando para interpretar a Bíblia é errada. As bases hermenêuticas que você está usando para interpretar a Bíblia está transmitindo uma educação errada. Então aqui no texto, nós vemos que Deus os abençoou, ou seja, o ato de educar é transmitir a bênção de Deus, e o que é essa bênção? A vida de Deus e o conhecimento de Deus, que é o critério absoluto do conhecimento de toda a realidade. E aí, esse texto aqui é tão maravilhoso que o que Jesus diz? O que Deus diz? Jesus, óbvio, né? O que Deus disse aqui? Esse sede fecundos, multiplicados, a gente não vai entrar nisso, mas, pessoal, o que a gente tem que entender aqui? Existem os dois momentos da criação. Como a gente viu, quando a Bíblia diz assim, Deus os abençoou, esse abençoar no primeiro momento é o manifestar do fôlego de vida de Deus. A partir do momento que o ser humano recebe o fôlego de vida de Deus e ele se torna um ser vivente, ele passa a ser o quê? Consciente da sua existência. Ele passa a ser consciente da existência dele. Ele vê ele, quem ele é, e ele vê Deus, o seu Criador, ele sabe que ele existe. Mas uma coisa é eu saber que eu existo. Outra coisa é por que eu existo, que é a questão do sentido existencial. Beleza, eu fui criado em mais semelhança de Deus. Para quê? Irmãos, esse é o principal drama da humanidade, a questão do sentido. O que as ideologias querem dar para o ser humano? Sentido. Você pode ver que hoje existe o que? Uma crise de identidade. Por quê? Porque a identidade está ligada ao sentido. E quem dá o sentido? A vocação. Se fala muito sobre vocação, né? Teste vocacional. O que é vocação? É o vocare, ou seja, é o chamado propositivo emitido por uma voz. E somente pode dar esse sentido existencial para o homem aquele que o criou. O cara que criou esse controle aqui, só ele pode dar sentido para a existência desse controle. Então não adianta eu pegar esse controle e jogar na cabeça do Levi. Por quê? Porque eu vou estar usando de uma maneira completamente despropositiva. Ou seja, eu não estou usando o controle segundo o propósito que levou o seu Criador a criá-lo. E hoje o homem erra esse alvo, hoje o homem erra esse princípio, porque abandonou não só a vocação de Deus, mas o autor da vocação. Quando nós estamos ensinando, nós estamos emitindo a voz daquele que dá a verdadeira vocação e tirando dele o conhecimento de quem ele verdadeiramente é. Porque Sócrates tem muita razão quando ele diz, conhece-te a ti mesmo. Para que eu conheça algo, o ato de conhecer demanda o quê? Uma relação sujeito-objeto. Eu sou o ente que conhece e eu vou conhecer algo. Só que para eu conhecer esse algo, primeiramente, eu tenho que ter o meu conhecimento. Eu tenho que saber e ser consciente das premissas e do critério de verdade que eu estou usando para analisar e conhecer aquela coisa. Só que eu só vou conhecer a mim mesmo. Calvino vai dizer isso no Instituto, né? O verdadeiro conhecimento do homem é completamente dependente do verdadeiro conhecimento de Deus. E a educação visa revelar o quê? O conhecimento de Deus, e esse conhecimento de Deus está através do que a Bíblia diz e do que a criação diz, que são os dois livros de Deus. Mas esses dois livros de Deus, eles caminham de maneira coesa. Então, quando eu vou estudar ciência, quando eu vou estudar filosofia, quando eu vou estudar matemática, qualquer área do conhecimento humano, qualquer área da realidade, ele é um desdobramento do conhecimento de Deus, porque Deus se revela através das coisas criadas. Então, o conhecimento de qualquer coisa que ignora Deus, você já não está conhecendo plenamente a coisa. Você já está deturpando a realidade da coisa.
Se o seu conhecimento, se a tua educação está transmitindo um conhecimento que não passa pelo conhecimento do ser de Deus, você está deturpando aquilo. Então o conhecimento está errado.